Mate o pecado ou o pecado matará você. E é com esta frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que nós vamos dar início a este terceiro episódio da série Heróis da Fé. E como nosso convidado especial, temos aqui a presença do pastor Machói Júnior. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Então, e hoje nós teremos a honra e o privilégio de ouvir, através do pastor, sobre o quesito pecado. Este que é um mal que tem atormentado a todos nós, que ao conhecer a Jesus precisamos lutar contra ele todos os dias. Pastor, o senhor pode nos contar, primeiro, quem o senhor é, quantos anos tem e quando é que se converteu? Glória a Deus. Machou Júnior é meu nome. 41 anos. Acho que é isso. 41 anos. Próximo mês, outubro, né? 42 anos de idade. E muito feliz por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em relação à conversão, olha, eu tive duas fases, né, da minha vida. A primeira fase foi em 1996, através de um grupo de missionários do Brasil, vindo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Manaus. Foi a primeira vez que eu tive contato e foi curioso, né, o contato que eu tive. Fui para lá ao encontro deles porque estavam a oferecer pão e molho de tomate, que na beira chamam de chutney, e mais sumo, né? E então fomos para lá, um grupo de amigos, todos os sábados íamos para lá. A princípio, a gente ia para comer, só que sempre ouvíamos a palavra e a semente ia ficando nos nossos corações. Até numa dada altura que não houve mais aquele pão e chutney, nós continuamos indo para lá. Fui batizado muito cedo, aos 13 anos. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi um momento glorioso. Eu lembro que foram quase 24 horas ininterruptas em falar em língua, a ponto de minha mãe sair e procurar pastor, o que fizeram com meu filho, porque eu simplesmente não queria parar de falar, era algo gostoso, né? Então, pois liderei as crianças, fui liderar adolescentes, liderei os jovens. E no momento, infelizmente, né, talvez foi a parte mais negra da nossa caminhada, da minha caminhada cristã. O crescimento veio, já era mais jovens, naquela luta já tinha feito bacharel e consegui entrar num projeto, e depois foi um período de muita confusão teológica, bíblica, e talvez eu me considero um dos primeiros desigrejados da altura, né? Então acabei não indo mais à igreja, viajava bastante, mas ainda tinha uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Durante 3 anos eu ainda me considerava cristão, mesmo não pondo meu pé numa igreja. Só que, à medida que o tempo ia passando, o ritmo de oração ia diminuindo, o tempo de estudo da palavra também foi diminuindo, e daí comecei a me meter com amigos que não tinham nada a ver com Deus, comecei a me meter em vícios, em pecado, mergulhei-me verdadeiramente no pecado, né? Aí me distanciei de Deus, separei, longe de Deus, mas também, em contrapartida, foi um período em que experimentei outras áreas da vida, como a política, a área de empreendedorismo. Também foi aquele período que financeiramente tive assim, um sucesso aos olhos dos homens, né, financeiramente, por conta dos projetos, trabalho, negócios que fazia, política, né, atingi assim, níveis bem altos no âmbito da política, mas havia algo que sempre me incomodava, era o vazio. Nada daquilo, nada daquele aparente sucesso conseguia preencher o vazio que sentia. Eu lembro num dos episódios que eu estava com um amigo, final de semana e tal, e quando vínhamos eu parei no meio, né, eu disse, não, eu fico aqui. Eles continuaram, e dia seguinte, quando acordei por volta das 11, 12 horas, vejo assim um monte de chamada. Quando eu ligo, me informaram que aqueles amigos já se acidentaram, todos haviam morrido, no carro em que eu também estava. E aquilo trouxe-me um grande impacto, porque eu sabia para onde eu iria se morresse naquele dia.
porque eu tinha informação, conhecia a palavra. As pessoas que não vinham falar de Jesus, pelo contrário, eu que os evangelizava, mas para o negativo, né? Porque eu conhecia a palavra, mas aquilo foi mexendo muito no meu coração, até que a partir de 2010 comecei a pensar na possibilidade de retornar para Cristo. Mas não foi uma decisão fácil, porque eu também estava ciente das renúncias que deveria fazer e fui adiando, 2 anos de adiamento. Até que em 2011, no finalzinho, eu disse, no primeiro domingo do próximo ano, a referir 2012, eu vou à igreja. No primeiro domingo chegou e infelizmente não consegui ir, porque estava mergulhado no pecado, mas no segundo domingo, para a honra e glória de Deus, estava lá, eu na igreja. Mas antes de ir para lá, foi uma discussão com a Celestina, porque ela era muçulmana. Eu disse, não, eu preciso ir na igreja. Já tinha falado isso com os amigos, e eles só se puseram a rir. Eu me lembro a expressão que usavam, você é Belzebu na igreja? Queremos ver. Mas eu fui para lá, juntamente com a Celestina. A presença de Deus foi tão forte, a palavra, o Senhor preparou aquele culto. E naquele dia o Senhor falou de uma forma clara no meu coração. Então todo aquele vazio que sentia foi preenchido de uma forma automática naquele dia. Só para ter uma ideia, assim que saí do culto, havia algumas decisões que deveria tomar, por conta de uns contratos que deveria assinar, só que eu disse não assino mais esse contrato, porque vou me submeter nos mesmos ambientes, terei que viajar de novo, e eu agora que eu preciso é mais de Deus, estar mais perto de pessoas que irão me ajudar. Então essa foi uma das renúncias que eu fiz com menos de 2 semanas de reconciliação com Cristo. E não foi uma decisão fácil de tomar, mas eu tinha certeza daquilo que eu queria, que era aquele vazio preenchido e o Senhor havia preenchido. Então 2012 foi o momento de reconciliação. Naquele mesmo ano, em 2012, contraí matrimônio oficialmente, porque eu vivia com a Celestina, mas não estávamos casados, né? E sabia que não estava bem com Deus, então contraímos matrimônio naquele mesmo ano, fui a diácono naquele ano seguinte fui a líder de jovem, 2014 evangelista, e agora, para a honra e glória de Deus, estamos aqui assumindo, né, a função de pastor. Amém, pastor. Eu pude ouvir aqui com o senhor que teve que fazer muitas renúncias quando tomou a decisão de voltar, nesse caso, retornar à casa. E uma das coisas que eu queria saber, neste trajeto, chegou a ser deputado, chegou a perceber que, de certa forma, já estava muito enraizado na política, ao ponto de não somente conhecer, mas se tornar uma figura pública pelas quais as pessoas olhavam e enxergavam como uma figura política, seja na cidade, seja no local onde o senhor morava na época? Bem, eu estava a caminho de... Havia renunciado, nunca quis ser membro da Assembleia Municipal, com todas as possibilidades para ser, nunca quis ser membro da Assembleia Provincial, porque o meu foco estava na Assembleia da República. Então, cheguei a ser o secretário da OJM, a nível do Distrito da Beira, membros dos comitês, chefe das brigadas. Então, estava extremamente enraizado, só para ter uma ideia, a lista de jovens para serem candidatos para a Assembleia Municipal, a Assembleia Provincial, né, eu que propunha os nomes, mas a mente estava focada para a Assembleia da República. Aí eu retornei a Cristo em 2012, a eleição que poderia me levar à Assembleia da República foi em 2014, então significa que com 2 anos tive que fazer essa renúncia, abrir mão disso para servir a Cristo. Amém, pastor. E quais outras renúncias o senhor pode falar para nós, para aqueles também que estão a nos assistir nesse momento, que como cristãos nós precisamos fazer? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. A Bíblia vai falar em Isaías 52 que claramente não há comunhão. O pecado nos separa de forma que Deus não nos ouve e nem nós, quando tentamos, seja fazer alguma oração, mas por causa desse impedimento que é o pecado, nós acabamos não tendo um relacionamento. Não há como ter relacionamento entre luz e as trevas. Então, quais mais outras renúncias o Senhor teve que fazer
e que o Senhor também enxerga como algo necessário na vida daquele que vai tomar a decisão de seguir a Jesus? Olha, foram muitas renúncias, né? Tirando o pecado em si, como bebidas, que eu estava metido, as noites das discotecas e tal, tudo isso abri mão de imediato, né? Graças a Deus. E era uma das coisas que eu sempre pensava. Se eu voltar à igreja, como serão as minhas noites de sexta e de sábado? O que eu vou fazer? Meu Deus! Então isso ia sempre fazendo com que eu adiasse a decisão de retornar. Mas quando realmente Deus chamou-me, não teve como, não houve negociação. Então tive que abrir mão. Há coisas que também renunciei, não que necessariamente eram pecados. Por exemplo, falei aqui do contrato de trabalho, né? Eu trabalhava como supervisor e viajava bastante. Só que nessas viagens, o grupo de pessoas que trabalhavam comigo, nós já tínhamos um estilo de vida lá no campo que era totalmente contrário à vontade de Deus. Então tive que fazer uma decisão. Se eu continuo nesse trabalho, claramente que a ideia é continuar com os mesmos hábitos. E eu precisava de estar mais próximo de pessoas que iriam me ajudar nessa nova caminhada. Então, não havia outra chance de eu continuar a trabalhar nesse projeto. Então, tive que renunciar, não assinei o contrato. Não que necessariamente o trabalho é pecado, mas aquele trabalho poderia, de certa forma, criar assim, muitas condições de eu não conseguir essa nova caminhada, porque muita coisa eu já havia experimentado, então não era fácil, então tive que abrir mão disso. E a própria política, né? Fazer política, pastor, é pecado? Não, mas não é a política que eu fiz. Eu fiz aquela política muito profunda. Os que são políticos talvez vão perceber disso, porque aquela política superficial, quando que nós fizemos aí, estávamos no gabinete de preparação de eleições e tal, então a gente só nós sabemos o que é que fizemos durante aquele período, então também foi algo que tivemos que abrir mão. As amizades, quantos amigos? Estamos a falar de amigos muito bem posicionados, né? Alguns diretores provinciais, diretores distritais, amigos assim, empresários, muitas amizades tivemos que abrir mão, porque sabíamos, eu tinha certeza que seriam amizades que não iriam me ajudar, pelo contrário, iriam me tirar desse caminho que eu retornei, então tivemos que fazer escolha, né? Tivemos que fazer escolha, e graças a Deus não me arrependo dessa escolha que eu fiz. Para a honra e glória do Senhor, ainda estamos aí fortes e firmes, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, pastor. E hoje, ouvindo assim de perto, é mais um motivo para dizer que o Senhor é um herói da fé para mim. Glória a Deus. Porque dá para perceber toda essa trajetória, tudo aquilo que o Senhor passou e as denúncias que precisou fazer para poder se entregar de maneira muito extrema na obra. O Senhor é alguém que tem impactado muito esta geração por causa do seu trabalho, a sua entrega. E uma coisa que eu achei engraçada, enquanto o senhor falava, é que se preocupava em saber o que ia fazer na noite de sexta e sábado, mas hoje, ainda que eu não saiba diretamente a agenda do pastor, mas eu acho que não lhe falta assunto para tratar. Verdade. Em todos esses dias, em todos esses momentos. Então, agora o senhor já é pastor, está aqui no Dondo, mas pode nos falar um pouquinho sobre sua trajetória ministerial? Claro, foi levantado a diácono, depois evangelista, depois pastor, já trabalhou com várias faixas etárias, sim, mas estava na sede, no Esturo. Sim. E de Esturo foi para que lugar? Quais são os trabalhos que o senhor tem desenvolvido até que chegasse aqui? Então, a nossa trajetória ministerial, mais uma vez, assim como foi a nossa conversão, podemos dividir em duas partes. A primeira parte, de 96 até por volta de 2000, 2001, 2002, trabalhei como líder de crianças, depois fui para liderar os adolescentes, depois liderei os jovens, fui auxiliar na congregação da Visão Cristã na Munhava, e depois teve aquela fase negra, né, que eu até chamo, foi o deserto onde aprendi também, porque há muitas lições que aprendi lá que hoje me tem sido muito útil agora no ministério. 2012, quando retornamos, eu lembro que no segundo culto, o pastor que estava ali era o pastor Bambo, depois sentou conosco
Né? De não, tenho-vos visto aí, já é o segundo domingo e tal. Então, por que não? Era da visão cristã, só que estava fora e tal. Naquele exato momento, o pastor Bambo me disciplinou, né? Eu disse, uai, eu estou voltando à igreja e me disciplina. Então, me disciplinou, disse, não, razão por ter se desviado. Então, e depois está a viver martelmente. Sim, mas foi quando estava fora da igreja, não importa, você já conhecia a palavra. Mas a Celestina já não disciplinou. A Celestina é muçulmana e tal. Levou-lhe até ao discipulado e tal, foi batizado. Eu continuei na disciplina durante aquele período, mas o desejo de me reconciliar com Deus era tão grande, era tão forte, queimava no meu peito, que aquela disciplina serviu mais para me dar força de continuar. Não, eu preciso de resolver a minha situação. O que é que fizemos? Já marcamos casamento. Esse seria um outro episódio, só para contar o milagre que Deus fez para a gente se casar. Porque estava sem emprego, para quem tinha uma renda de no mínimo 50, 60 mil, já estávamos com uma renda de menos de 5 mil por mês, então foi uma queda absurda, mas eu disse, vamos casar. Hoje a gente conta isso num outro vídeo, talvez. Graças a Deus casamos, em 2012, né, uma cerimônia simples. Foi em outubro o nosso casamento, e em novembro, o pastor era para me consagrar a obreiro. Só que na hora, até disse, olha, era para obreiro, mas vai direto para diácono. Eu, glória a Deus. Então fui a diácono, 2013 levantou-me como líder de jovens, local na sede, fomos trabalhando com a juventude, e em julho do mesmo ano, eu comecei a liderar a juventude na província. 2014 chega o pastor Lietzson, eu lembro muito bem, numa reunião, tinha uma lista que o pastor anterior havia deixado, de diáconos que deveriam ir a evangelista, e eu não constava daquela lista. Né? Então o pastor Lietzson disse, olha, tem essa lista muito bem, mas como eu não conheço ainda ninguém, então não há como levar ninguém a evangelista nesse ano 2014. Eu preciso de um tempo para conhecer, orar. Então, na próxima convenção, vamos indicar pessoas para evangelista. Então, o ano foi correndo, outubro, a convenção estava para novembro. Faltando umas 2 semanas, o pastor Leton chama-me, eu e a Celestina, disse, olha, eu não queria levar ninguém, mas Deus não está me a deixar dormir. Não está me a deixar dormir, então está aqui, preencha isso, vocês vão ao evangelista. Diz, uai, você já tem uma lista de diáconos aí que já estão há muito mais tempo. Não, Deus diz, é a vocês que Deus está a indicar para vos levar a evangelista. Então fomos consagrados a evangelista em 2014. Né? Depois continuamos essa trajetória trabalhando com jovens lá na sede, auxiliando com o pastor, trabalhamos na tesouraria, auxiliamos a secretaria, os departamentos. Depois tivemos a bênção de ir para Inhamisa, né? Assumir o trabalho de Inhamisa, e graças a Deus foi um momento assim de muita bênção da parte de Deus. Já assumimos uma igreja com cerca de 40 membros, saímos, já estava aí uma igreja com quase 200 pessoas por frequência em cada culto, né? E vimos a mão de Deus trabalhando naquele lugar. Hoje tivemos que retornar mais uma vez na sede, auxiliando como pastor auxiliar. Também foi um tempo de muita bênção. Começamos aí com o projeto a Secretaria de Missões. Foi um tempo de muito trabalho, muitas vidas ganhas para Cristo Jesus. E neste ano estamos aqui em Dondo, iniciando também esse projeto, e para a honra e glória do nome de Jesus. Quando chegamos, o primeiro foco foi evangelizar crianças, e agora temos uma média de 100 crianças cada domingo participando. Depois definimos adolescentes, e agora definimos jovens, e temos visto almas se rendendo para Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, basicamente essa nossa trajetória. Amém, pastor. Nós já ouvimos um pouco daquilo que era a vida do pastor, tem sido agora, mas algo que sempre chamou minha atenção, pastor, eu gostaria de saber do senhor, é que o senhor é uma grande referência das cruzadas e dos cultos ao ar livre bombásticos de evangelismo que eu já vi em
pelo menos em toda a província, nunca vi, né? Assim, algo tão que arde tanto no seu coração quanto a questão do evangelismo, de almas. O senhor pode nos contar um pouco como é isso para o senhor, de onde é que vem essa inspiração, como tem sido trabalhar, mesmo nas dificuldades que tem tido para organizar estas cruzadas, esses cultos ao ar livre, como é que tem sido e qual tem sido a sua inspiração mesmo? A inspiração é próprio Cristo, né? Eu sempre me lembro do texto de Filipenses, capítulo 2, verso 5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É claro que o texto dá continuidade, falando de humildade, mas esse versículo, de certa forma, chama muita atenção no sentido de nós, como cristãos, precisamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo, né? Sendo nós pecadores, ele entregou-se a si mesmo. Então, vidas para Cristo importa. Então, se importa para Cristo, também deve importar para nós. E é claro, essa semente, essa chama, não é fruto humano, não é porque eu que desejei, pelo contrário, né? Eu sinto, eu sempre digo isso, que Deus me trouxe de volta com um propósito, e esse propósito é ganhar almas, né? É evangelizar. Então é algo que arde. Não existe maior satisfação minha. Sempre que saio no evangelismo, saio para falar de Jesus, a alegria que inunda meu coração, eu sei que não é uma alegria de homem, isso é fruto do Espírito Santo. Há dias que eu fico aqui em casa vendo assim, uma série, de repente, mas o que é que eu estou a fazer? Eu saio e vou parar na estrada, sabe? Pelo menos para falar de Jesus para uma pessoa. Quando eu falo de Jesus para uma pessoa, vejo o sorriso da pessoa, ganhei meu filho. Então isso é de Deus mesmo, né? A inspiração é de Deus. Eu sei que é um chamado de Deus para a minha vida, Deus colocou isso. Né? O meu desejo é ainda fazer muito mais, muito mais, muito mais para a obra de Deus. Então, não é algo meu, não é algo humano, não é desejo apenas meu. É claro que eu me coloco à disposição de Deus, mas eu sei que é algo de Deus mesmo, porque a forma que isso queima nessa chama, o desejo, quando fico um dia sem falar de Jesus para alguém, sem evangelizar, então eu sei o que incomoda é realmente o Espírito Santo, né? É o chamado, é aquela fagulha que Deus colocou em nós. Então é uma chama que vem dos céus. E eu sou muito grato a Deus por isso, né? Então, falar de Jesus para uma pessoa, falar em grupo, mover campanha de evangelismo. Há dias que a gente até organiza semana de evangelismo, mas essa semana toda, muitas das vezes estou sozinho, mas é prazeroso, não importa quantos estão, mas ganhar-se uma alma, ou falar de Jesus para uma alma, já é satisfação. O momento auge no culto, né, para mim, que mais me alegra, é o momento de ouvir a palavra, e quando aquela palavra culmina com o apelo e uma vida vem, uau, aí o culto foi extraordinário, foi outro nível. Então, eu sei que é da parte de Deus isso, porque como homem eu poderia, né, escolher muita outra coisa, né, que a carne. A carne não no sentido do pecado, mas aquilo que poderia satisfazer as nossas necessidades diárias e tal. Mas o que realmente completa-me é quando falo de Jesus para alguém. Então Deus colocou isso, né? E Deus tem sustentado, graças a Deus por isso. Então, falando de uma forma individual ou em grupo, quando faço padrões no grupo, quando é um programa, mas se o objetivo é levar um pecador para Cristo Jesus, então isso tem sido muito gratificante. Então vem da parte de Deus a inspiração. Amém, pastor. O senhor, ao longo desta conversa, deixou claro que teve que fazer muitas renúncias e financeiramente isso teve um impacto muito gigante até hoje na vida do pastor. O senhor pode comentar um pouco também sobre isso? Porque há muitas pessoas lá fora que infelizmente tem uma percepção errada, falamos disso no episódio número 2, que é a questão financeira, mas como é para o senhor? O senhor vive no limite mesmo? Como é a questão financeira? Realmente tem sido um grande desafio, mas temos vivido o milagre de Deus, né? Vivemos no limite e há momentos que a gente até ultrapassa esse limite, né? Mas
vivemos a providência divina, como alguns sabem que decidimos viver inteiramente pela obra, e é disso que nós fazemos, vivemos pela obra mesmo, a 100%, é família, é igreja. Mas é claro, sempre nos sobra aí algum espaço para alguns trabalhos que a gente faz via internet, né? Como sou formado nessa área, tenho licenciatura em informática, e veja, foi um curso, né, escolhido. Na altura não sabia por que eu estava a escolher aquele curso, mas hoje a gente vê essas pequenas vantagens, dá para suprir alguma parte das despesas, e Deus também tem sido bom conosco, né? A Belícia, eu sempre tive sonho de fazer medicina, sempre foi meu sonho. Eu fiz a 12ª classe em 2002, fui concorrer na UEM para fazer medicina. Na altura éramos 1.100 alguma coisa candidato para 7 vagas. Eu tive 18,7 minha média e não consegui entrar. Alguém teve 18,9, melhor que eu, mas graças a Deus, né, tivemos que fazer outro curso. Fiz bacharel em Química pela UP e depois fiz também a licenciatura em Informática, e disse que conseguimos um pouquinho do orçamento para fechar as despesas de casa. Mas como há tempo inteiro estamos servindo a igreja, então sempre estamos realmente nesse limite. Mas eu sei que Deus permite isso para que a gente possa viver a providência divina todos os dias. Então nunca nos faltou o pão, nunca nos faltou a energia. O Senhor sempre tem cuidado de nós, né? E nós vivemos o milagre todos os dias. E nós somos gratos a Deus por isso. E é claro que sabemos nós que Deus tem ainda grandes coisas para a nossa vida financeira, para os nossos projetos, mas estamos naquele momento, né, de vivemos o milagre de Deus. Então, é sim no limite, e algumas vezes passamos esses limites. Mas Deus tem sido bom conosco. Amém, pastor. Então, já para terminar, eu queria pedir para o pastor dar um conselho para aquele que tem nos acompanhado sobre a necessidade de renunciar, se afastar do pecado, porque nós chegamos aqui à conclusão de que não é possível seguir a Jesus e também seguir aquilo que são os nossos desejos, aquilo que são as obras da carne. Então, que conselho o senhor deixaria para terminar mesmo? Olha, o primeiro conselho é uma advertência bíblica. Aliás, é uma informação que já vem na Bíblia. O salário do pecado é a morte. Então, o conselho é: fuja do pecado. No livro de Jonas, vai contar aí a história de Jonas. A Bíblia diz que Jonas foge, né, do mandamento de Deus, de uma ordem divina. E a Bíblia diz que Jonas estava numa cidade e ele desce até o porto. E quando chega no porto, diz a Bíblia que ele desce até o navio. E quando está no navio, diz a Bíblia que ele desce até o porão. E quando está no porão, uma grande tempestade se levanta, porque onde há pecado, há tempestade. Quando descobriu-se que é por conta de Jonas, diz a Bíblia que ele é lançado no mar e ele desce até o fundo do mar. E quando já está no mar, diz a Bíblia que ele desce até o ventre do peixe. Então o pecado sempre tem a tendência de nos levar mais abaixo, nos fazer descer na podridão. Então o conselho é esse: vamos fugir do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas há uma graça de Deus, há um dom, há um presente de Deus que é a vida eterna. Mas esse presente só é possível se nós renunciarmos a essa vida do pecado, porque não há vantagens no pecado. Pelo contrário, nos distanciamos mais de Deus e tempestades se levantam sobre as nossas vidas. E se nós morremos sem nos arrepender, a consequência é irreversível. Então, por isso, há uma necessidade de nós primeiro reconhecermos que somos pecadores, de arrependermos dos nossos pecados, entregamos as nossas vidas a Cristo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, fuja do pecado. Se você não fugir do pecado, então a consequência será que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, pastor. Então, já para terminar, eu queria pedir para que o senhor pudesse fazer uma oração
em favor das nossas vidas. Todos nós somos suscetíveis a cair, a falhar. É bem sabido, porque temos aprendido que o pecado na vida de um cristão ele deve ser um acidente, um tropeço, não uma vida de pecado. Então, queria pedir que o Senhor pudesse orar já para terminar mesmo. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em Tua presença nós queremos Te dar graças, queremos louvar, exaltar e bendizer o Seu nome, Jesus. Pai, oramos nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, pela vida de cada um que está nesse momento acompanhando esse vídeo. Que o Senhor possa visitar cada coração, o Rei da Glória. Que o Seu Espírito Santo possa sondar cada vida, cada coração. Deus amado, nos revelando os pecados que nós temos guardado em nós, aqueles pecados ocultos, para que nós tenhamos a oportunidade, Senhor, de nos arrepender, ó Rei da Glória. Senhor, e aqueles, Pai amado, que ainda não se convenceram dos seus pecados, não se convenceram do juízo que virá, meu Pai, na vida de todos aqueles que amam o pecado. Pai, os convença, Espírito Santo. Convença, Espírito Santo. Em nome de Jesus, para que possam se voltar a Ti, para que possam reconhecer, Senhor, o seu estado pecaminoso, para que possam, meu Pai, serem alcançados com as suas misericórdias. Mas, Deus amado, mediante o seu arrependimento, em nome de Jesus, Pai, toca cada vida, aqueles que andam, meu Pai, separados do Senhor, que nós possamos reconhecer, meu Pai, o nosso estado pecaminoso, Deus querido. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoe a vida da Belícia, meu Pai, a vida do Dércio, que está do outro lado da câmera, o Santo Deus, e a vida de cada um dos meus irmãos que estarão se ligando, que estão ligados agora a este vídeo, Deus amado. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. É uma inspiração e um verdadeiro exemplo de perdão, de renúncia. Quero reafirmar que o Senhor é um herói da fé para a minha vida. Muito obrigada por tirar esse tempo conosco. Amém. Então você fique ligado, porque no próximo episódio, você que já ouviu falar sobre a salvação, sobre o pecado, no próximo você vai aprender sobre as disciplinas espirituais. E teremos mais um herói, neste caso uma mulher, da próxima. E Deus te abençoe.